Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje trago mais um convidado e mais um tema. Hoje vamos falar com a Luciana Araújo sobre ser uma brasileira em Lisboa. A Luciana viveu há alguns anos em Lisboa e vai-nos contar a sua experiência. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo, com o patrocínio em Monte Seguros e o apoio à produção de Bank Cars. Vamos então. Olá, Luciana, bem-vinda. Olá, Sônia. Obrigada pelo convite. Estou E muito feliz obrigada. aqui de estar Obri- conversando contigo. Sim. Tu, neste momento, estás no Brasil, em São Paulo, não é? Mas tu Sim, és uma verdadeira nómada, porque já viveste em vários países e andas a viajar. Também estiveste há pouco tempo. Onde é que estiveste? Estiveste noutros países agora há pouco tempo. sim, eu encerrei minha temporada de 7 anos em Lisboa, Portugal, no final do ano passado. E aí passei uns meses em Fortaleza, que é a minha cidade natal no Brasil. Depois eu fiquei 3 meses em Buenos Aires e agora eu estou há praticamente 2 meses aqui em São Paulo. Como você falou, uma verdadeira nômade mesmo. Não, e então, tu tiveste 7 anos em Lisboa, em Portugal, em Ah, Lisboa, mas sempre em Lisboa. Moraste sempre em Lisboa. sim, eu passei 7 anos em Lisboa, mas na época que eu estudei na Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal, eu fiz um estágio curricular, que era obrigatório, e eu escolhi estagiar num resort no Algarve, em Hum, Armação de Pera, no ok. Vila Vita Park. Então eu passei ali 9 semanas no Algarve, que foi uma experiência também bem diferente, assim, né? Totalmente diferente da capital, né? Ok, ok. E como é que tu decidiste vir para Lisboa? Antes de mais, apresenta-te, fala-nos um bocadinho sobre ti. Então, eu sou a Luciana Araújo, tenho 39 anos, sempre fui apaixonada por viagens, novas culturas, adoro desbravar países diferentes. E em 2015 eu decidi fazer o intercâmbio na Inglaterra, fui estudar inglês e conheci alguns países, né, nessa altura, né? E eu fiquei apaixonada pela Europa e pelo estilo de vida, pela segurança, que a gente sabe, né, que é incontestável, e pela qualidade de vida também. E quando eu retornei para o Brasil, depois de 6 meses, eu comecei a pesquisar opções, né, lugares para morar fora do Brasil. E um amigo, na época que morava em Portugal, falou: por que não Lisboa? E eu nunca tinha cogitado morar em Portugal, porque eu queria realmente melhorar o meu inglês. Eu melhorei muito na época que eu morei em Londres, mas eu ainda não me sentia segura, fluente. E eu tinha visto opções para morar na Irlanda, para morar na Austrália, mas a Austrália é muito longe, é muito cara. E eu visitei Dublin e não me apaixonei pela Irlanda, assim, não foi aquela coisa de que, ai, quero morar aqui. E aí ele me plantou aquela sementinha de Portugal. Ele falou: eu acho que tu vai curtir Lisboa, é uma cidade super astral, solar, colorida. E tá começando a bombar o turismo aqui, né? Isso era o quê? No ano de 2016. Então, assim, até os brasileiros mesmo não iam tanto para Portugal como vão hoje, né? E eu comecei a pesquisar cursos. Eu sou formada em direito, mas nunca fui apaixonada por direito. Não quis estudar mestrado, como muitos amigos meus foram estudar na Universidade de Lisboa e continuar, né, no direito. E eu achei um curso que eu gostei muito da grade na altura, que foi um curso na hotelaria, na Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal, um curso de gestão hoteleira. E Ok. aí vim para São Paulo há 8 anos. Há 8 anos eu estava em São Paulo fazendo a prova de ingresso, né, o exame no consulado, porque eu mandei um e-mail para a escola e a diretora falou, olha, há a possibilidade de você fazer no Consulado Geral de Portugal no Brasil, que fica em São Paulo. Você consegue ir para lá? Eu falei, claro. Na época eu tinha não sei quantas mil milhas e emitia as passagens de milhas e de volta e vim passar uma semana sozinha em São Paulo, assim, né? Desbravando essa cidade incrível. E eu passei no exame
e tive que fazer a entrevista com essa diretora. A entrevista era em português e inglês, e eu, meu Deus, será que eu falo inglês mesmo? Será que eu vou desenrolar? Desenrascar, né, como falam em Sim, Portugal. sim. E deu super certo, e 3 meses depois eu estava embarcando para Portugal, assim. Foi tudo muito rápido. Eu voltei da Inglaterra em novembro de 2015. Em outubro de 2016 eu estava embarcando para Lisboa. E meus amigos sem entender nada, né? Porque na altura eu era servidora pública. Ok. E tinha uma vida ali, digamos, mais organizada, mais estável, né? E aí fui e foi incrível e passei 7 anos. E como é que foi a burocracia para te mudares para Lisboa? Foi difícil? Então, A eu questão quis de fazer. encontrar casa, os Pronto, documentos. eu quis fazer tudo certinho, né? Por isso que eu escolhi fazer um curso e com visto de estudante. Então, assim que eu fui aceita na escola, eles mandaram para mim, né, toda a documentação e eu dei entrada no vice-consulado, de Portugal. Na minha cidade não tem consulado, tem vice-consulado. Então, eu dei entrada, com um mês e pouco saiu o visto. E na época, eu falei, e agora? Como é que eu vou morar, né? Como é que eu vou? Eu tenho que ter um lugar para morar. E o meu amigo também estava lá há pouco tempo, não conhecia muita gente. E eu, nas minhas pesquisas, achei o site Uniplaces. E foi quando eu achei um quarto muito perto da escola. Mal sabia eu que ia morar no meu bairro favorito, né? Na minha área favorita de Lisboa. E aí eu achei um quarto muito perto da escola, que é perto do Jardim da Estrela, que é ali no Rato, né? A Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal. A sede de Lisboa fica no Rato. E eu achei esse quarto, era na casa de uma portuguesa, e eu passei lá um mês e meio. E aí depois, pronto, fui achando outros quartos e fui conhecendo as pessoas, né? E aí foi toda essa jornada, assim, de 7 anos. E depois começaste a trabalhar cá. Eu fiz o curso, né, de hotelaria, e aí eu fiz esse estágio no Algarve. E depois que eu terminei o curso, eu trabalhei num hotel, 4 estrelas, mas não me identifiquei na hotelaria porque é muito, é, como é que se diz? Você tem que ser muito, muito naquele quadradinho, né? Não pode falar muito com os clientes, é olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu gosto muito de dar dica, eu gosto muito de conversar. Então eu notava que eu não, os meus chefes não gostavam muito quando eu conversava muito com os clientes, porque você tem que manter ali uma certa distância, né? Ok. E depois eu trabalhei num restaurante, na LX Factory, mas desses dois lugares, eu trabalhei nesses dois lugares no período de 45 dias, assim. Desses dois lugares eu saí, porque houve situações que eu não gostei, que eu não me identifiquei, de assédio, de grosseria, e eu saí. E foi quando eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer nesse país? Porque eu não estou me identificando muito com a hotelaria. A gente sabe que os ordenados em Portugal são baixos, né? É bem complicado. E o custo de vida não é tão barato. Pois não. E considerando que uma pessoa ganha na hotelaria, não dá muito para viver, né? É muito difícil. E eu saí desses dois trabalhos e me dei ali, pensei, vou me dar uma semana off, vou me dar uma semana de descanso para eu pensar o que eu vou fazer. E foi quando eu estava no Facebook e encontrei um post da With Locals, um post patrocinado falando Become a Tour Guide em Lisbon, Ok. né? Que é tipo, torne-se guia em Lisboa. E eu falei, olha, interessante, porque eu viajava muito sozinha, eu fazia muito aqueles tours, aqueles free walking tours. E eu sempre dava gorjeta, eu sempre, nossa, que incrível, essa pessoa tá aqui durante 3 horas falando para todo mundo, né? Achava super legal. E uns 2 dias antes de eu ver esse anúncio, eu fiquei manifestando e pedindo, nossa, eu queria tanto trabalhar com pessoas, eu queria tanto conhecer gente de outros países e poder ser mais eu, né? E falar inglês e colocar meu inglês para jogo, porque na hotelaria era good morning, good afternoon e good night, good evening, né? Tipo, não tinha muito contato.
E pronto, e aconteceu, e eu apliquei, daqui a pouco estava fazendo entrevista pelo Skype, e daqui a pouco, 3 dias depois, estava fazendo training, e eu, gente, como assim que eu vou fazer um tour em inglês, né? É aquela coisa, assim, a gente tem que ter ousadia, né? Tem que ter um pouco de Tem. ousadia Tem na que ter vida, ousadia, mesmo, coragem, sim. exato, mesmo não fazendo perfeito, mesmo não falando perfeitamente, mesmo não conhecendo Lisboa, né? Eu não sou nativa, mas assim, eu já tinha estudado na escola de hotelaria, teve aula de história, teve muitas aulas super interessantes, e eu sou muito curiosa, e eu já tinha lido bastante, visto muitos vídeos no YouTube sobre a história e sobre os lugares mais incríveis de Lisboa, então eu falei, caramba, muita ousadia, mas vamos lá. E aí eu fui, fiz o primeiro tour, e eu no meu primeiro tour eu só pedia que seja um casal maravilhoso, que sejam pessoas boas, agradáveis, e eram pessoas magníficas, assim, eu me senti super à vontade, e pronto. E olha, foram mais de 1.000 tours E 7 anos, nesses não é? 5 anos e meio, Há 5 anos, e sim. fantástica, assim, muito, muito linda. Sim. Olha, e quais é que tu achas que foram os maiores desafios de ser uma estrangeira em Portugal, em Lisboa, neste caso? Olha, muitos desafios, né? Quando a gente sai do nosso país, a gente sempre vai ser estrangeiro, sempre vai ser imigrante. Eu acho que alguns brasileiros pensam que, é Portugal, então tá mais próximo ali da cultura do Brasil, a gente fala a mesma língua, mas não, a gente praticamente não fala a mesma língua, porque o sotaque é completamente diferente, as expressões, as palavras. Nas minhas primeiras semanas no curso de hotelaria, né, na EHTL, eu ficava super tensa, porque não compreendia 100% os professores, né? Às vezes eu ia fazer trabalho de grupo com os meus colegas e eles falavam algumas coisas, tipo assim, agarra no rato. E eu, o que é rato? O que é o mouse, né? Que a gente fala mouse aqui no Brasil. Então eu passei por muitas situações super engraçadas e curiosas por conta da linguagem mesmo. E hoje o meu bordão no meu Instagram é Malta, querida, né? Mas foi muito engraçado quando eu ouvi o professor falar bom dia, Malta. E eu, Malta? O que é Malta, sabe? E é outro país, é outra cultura. Realmente, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas assim, a nossa cultura é completamente diferente, muito pelos povos originários, pelos indígenas, pelos africanos que depois vieram e não foram trazidos, né, para cá, enfim. Mas essa mistura toda do Brasil deu uma cultura muito diferente, né? Então, foi muito difícil, assim, no primeiro ano me adaptar a isso tudo. E é aquela coisa, por mais que eu fale português, eu vou sempre ser uma estrangeira. Por mais que eu Sim. tenha, sempre fui com E tu, e visto, tu, e tu, e tu nesse período, nesse primeiro ano que foi difícil, alguma vez pensaste em voltar? Não, nunca pensei em voltar, porque eu pensava, já atravessei o oceano, né? Peguei todas as minhas economias e naquela época não existia o Wise nem Nômade. Então, assim, já peguei todas as minhas economias e já comprei os euros, né? Então, assim, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer dar certo, tem um propósito de eu estar aqui. E o movimento mais difícil é você sair, né, da sua zona de conforto, com a sua família, com seus amigos. Um grande desafio também foi fazer amizades, né, porque eu Eu acho ia que depois dos perguntar isso. 30, Sim. depois dos 30, depois dos 30, assim, a gente fica mais seletivo e é mais difícil da gente se abrir, fazer novas amizades. Essa questão da moradia em Portugal realmente é muito complicada. Sempre foi uma dificuldade para mim encontrar quartos legais. Depois eu morei uma época sozinha, morei mais de 3 anos sozinha, mas assim, foi muito difícil alugar apartamento, né? Porque, imagina, eu era estrangeira e eu era freelancer, né? Eu não tinha contrato, né? Não tinha Sim. contrato. Então, assim, os donos do apartamento ficavam, tá, mas e aí? Né? Como é que a gente vai confiar? Então, eu tive que abrir a minha vida financeira, tanto em Portugal como no Brasil, e eu tive que pagar 4 meses antecipado para poder alugar um apartamento. Mas é isso, são
São os desafios, né? Acho que de qualquer imigrante em qualquer país do mundo, assim. E alguma É vez te você se sentir sentiste, pertencente. sim, alguma vez te sentiste discriminada por ser estrangeira? Não especialmente por ser Sim, brasileira, mas por ser estrangeira. sim, já me senti, assim, no começo da escola de hotelaria, quando eu ia apresentar os trabalhos, né, falando com o meu português do Brasil, os professores olhavam, assim, às vezes meio torto, e depois até o professor falou, nossa, você surpreendeu, você fala super bem, você realmente estudou, o tema do trabalho, né? Tinha aquela coisa, eu acho que algumas pessoas duvidavam, assim, né? Porque Hum, não me conhecia eu também, não sabia onde é que eu tinha saído, que eu já tinha uma outra formação, né? Que eu sou formada em Direito. E sim, já, mesmo nos tours, quando eu estava andando, às vezes no bairro Alto, já ouvi, uma brasileira a fazer tours em Lisboa, uma hum, pessoa gritou, assim, e eu assim, gente, mas a empresa que eu trabalhei, ela tem pessoas do mundo inteiro, né, a fazer tours, tem franceses, tem alemães, tem brasileiros. Eu acho que quando você se propõe a fazer um trabalho, estuda, né, e vai ler sobre o país, às vezes eu conversando com meu amigo português, ele, nossa, tu sabe mais coisa do que eu, não sabia disso. E a gente trocava ideia, porque, né, a gente vai pesquisar, vai fuçar. Então, já sofri algumas situações, mesmo nesse estágio lá no Algarve, algumas situações super chatas. Na hora de procurar apartamento, que você liga, você acabou de ver o apartamento no site, que está disponível há 5 minutos, e você liga, o apartamento já está alugado, já está arrendado. E às vezes não é a palavra dita, é no olhar, são nas ok. nuances, né? Mas a gente, os brasileiros têm uma máxima que é a gente é brasileiro, não desiste nunca. Eu sou brasileira, não desisto nunca. E a gente vai à luta, e eu fui passando por cima de tudo isso, né? Quando a gente tem autoconhecimento e sabe por que tá naquele lugar e tem a consciência tranquila de que tá fazendo, né, o certo, a gente passa por cima de tudo. Sim, olha, e fazer amizades foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil, assim. Eu tenho poucos amigos portugueses. Nós brasileiros, nós somos mais abertos, de maneira geral, para conhecer novas pessoas. E a minha experiência com os portugueses são que vocês são um pouco mais fechados, mais reservados. É aquela coisa, demora a fazer amizade, mas depois que faz também é pro resto da vida, né? Pode ter certeza que aquela pessoa vai ser sua amiga até debaixo d'água. Mas foi difícil, assim. Por exemplo, na escola de hotelaria que eu estudei, eu era a única estrangeira da sala, a única brasileira. A única estrangeira, a única brasileira. A única estrangeira e era brasileira da sala. E eu fiz um amigo. Eram 28 pessoas e eu fiz um amigo nessa escola, que é meu amigo até hoje, que é um irmão português para mim. E as meninas eu não fiz, não houve muita conexão, assim, a gente não fez amizade. A gente fazia os trabalhos de grupo, a gente se respeitava, mas não são pessoas que eu tenho contato, assim, hoje em dia. Ok. E fizeste contactos com outros brasileiros, portanto, tu em Lisboa acabavas por ter mais amigos brasileiros do que Sim, portugueses, sim, é isso? Ou de outras nacionalidades, não sei. sim, eu tenho muitos amigos brasileiros e brasileiras, a maioria. Porque eu tenho um Instagram que eu divulgava muitos serviços e muitos lugares em Lisboa, e eu fiz muitas amizades através desse Instagram, que foi muito legal. Eu fiz, na altura da pandemia, eu fiz uns piqueniques cervejeiros, então eu conheci muitas pessoas incríveis através desses piqueniques, que são amigas até hoje, e muitas brasileiras, e algumas portuguesas também. Ok. Sim, sim. Eu fui a um desses piqueniques. Exato, você é uma delas, né? A Elza é uma delas também, que são as portuguesas que chegaram dizendo: Eu tenho alma brasileira, eu amo essa alegria de vocês. Eu falei: Gente, adoro, já quero ser amiga dessas pessoas. E é isso, assim. E quais é que seriam os conselhos que tu davas a alguém que nos esteja a ver e que esteja a pensar ir morar para Portugal?
Lisboa, neste caso, que é o que tu conheces melhor. Então, conselho, E vir com especificamente responsabilidade. sendo brasileiro, especificamente, sim. Conselho que eu dou, ir com responsabilidade e com planejamento, né? Porque eu conheci alguns brasileiros que foram assim na cara e na coragem e sem uma reserva financeira boa, então passaram por situações muito complicadas em trabalhos, né, que não pagavam o justo e que não podiam sair daquele trabalho porque não tinham um dinheiro ali para pelo menos passar um mês pensando no que ia fazer da vida ou para aplicar para outras vagas. Então, pelo menos um dinheiro que dê para você ficar ali 6 meses, 3 meses que seja tranquilos, né? Uma cabeça muito aberta ao novo, porque quando você muda de país, você tá em outra terra, você tá com outro povo, com outra cultura. Então, não adianta ficar, ai, porque no Brasil é assim, porque no Brasil é assado. Não, é outro país, por mais que fale português, é outra cultura, é outra forma de pensar, né? Então, ter essa cabeça aberta e a gente é que tem que se adaptar e não as pessoas do país se adaptar a nós, né? Até assim, em pequenas coisas, como por exemplo, ao chegar num restaurante. Aqui no Brasil, você chega no restaurante, se não for um restaurante famosinho que tem que fazer reserva, você chega e senta numa mesa. E em Portugal é quase uma afronta você fazer isso, né? Você chegar e sentar e não falar com o empregado de mesa e perguntar: olha, mesa para dois, posso sentar aqui? Então são pequenas nuances que você vai percebendo no dia a dia e tem que ter muita paciência com as diferenças culturais, né? Os europeus são muito diretos. Nós brasileiros temos essa dificuldade porque a gente fala, a gente dá voltas, né? A gente vai dando voltas e fala com jeitinho. Tipo, você é convidado para um aniversário, você não vai poder ir, você tem outro compromisso, mas você fala, ai, obrigada, eu vou ver, viu? Você sabe que não vai. E os portugueses, os europeus de maneira geral, que eu acho ótimo isso também, são muito diretos, né? Tipo, olha, obrigada pelo convite, mas eu tenho outro compromisso. Pronto. E tá tudo certo. Sim. Então, são muitas nuances. E então você tem que estar muito aberto, você tem que realmente saber que vão ter dias muito difíceis, que você vai se questionar o que é que eu tô fazendo aqui, né? O que é que eu tô fazendo aqui? O que diabos é que eu vim fazer aqui? Mas todas as minhas amigas que são imigrantes passam por isso, passam por esses dias mais difíceis, né? Que a gente fica se questionando. Vão ter dias que a gente vai morrer de saudade, quando tem um casamento de uma amiga, quando tem um aniversário de uma pessoa querida, de um familiar seu que você não tá. Esses dias para o imigrante são muito difíceis, assim. Quantos dias eu já chorei sozinha no meu quarto, porque a minha melhor amiga estava casando o aniversário de alguém, enfim, né? Celebrações, às vezes Natal, que Sim. a gente não consegue viajar, porque a passagem é muito cara. Então, assim, é isso. Aí com a cabeça aberta, é ter a tranquilidade e a certeza de que vão ter dias ruins, mas que tudo passa, que os dias de glória virão, porque, né, a gente sempre vence e dias maravilhosos virão. E, e sempre valorizar a qualidade de vida da Europa, né? E ver o copo cheio, porque não existe lugar perfeito, todos os lugares vão ter problemas, vão ter mazelas. Aqui no Brasil tem a desigualdade, né? Tem muita violência. Na Europa tem outras questões, né? Essa questão da moradia agora que da habitação está impossível em Portugal, na Espanha, em tantos outros países. Mas eu sempre focava muito no ponto positivo, de ir para o supermercado com 20 euros, quando, no começo, né? Porque agora 20 euros não vai Agora muita já não. coisa. Mas assim, e curtir o simples, né? Que eu adoro isso dos europeus, de pegar um vinho, um queijo, de ir pro Jardim da Estrela e ficar ali conversando com os amigos. Isso para mim era uma alegria, assim, A ser era um feliz dia no feliz. simples, não é? Exato, a ser feliz no simples, que eu acho fantástico. Ir pra praia de comboio e poder ficar num dia de praia até 9 da noite com sol, né? Então, assim, eu era muito feliz e fui muito feliz em Portugal.
porque eu aprendi também a viver muito essa forma, né? Essas programações simples, entre aspas, porque não tem nada de simples você ir pra praia e fazer um piquenique. É incrível, é maravilhoso. Não, mas simples E ficar na organização, na. sim, exato. E é isso, assim, aprender a curtir esse tipo de programação, né? O que o país oferece de bom, né? O sistema de transporte, que é fantástico. Às vezes eu terminava um tour 3 da tarde e eu pegava o comboio ali no Cais de Sodré e eu ia curtir um dia de praia ali na parede, em Avencas, né? Levava ali uma saladinha, depois eu tomava uma imperial ali em cima no bar. E eu dizia, gente, dia perfeito. Assim, era muito gostoso. E é isso, esses são os meus conselhos, assim, responsabilidade, planejamento, cabeça aberta e aproveitar o que a Europa tem de bom, que é isso, né? Você poder fazer programações ao ar livre, sem medo, né? E por um preço super acessível. Sim. Olha, e como é que se gerem as saudades? Não gere, não gere. É, não, o imigrante é assim, a gente fala que todo dia a gente acorda e vai dormir com saudade, porque às vezes não é nem a saudade, óbvio, tem saudade dos familiares, dos amigos, sempre, mas às vezes é a saudade de uma programação, por exemplo, acordar e tomar uma água de coco na praia, sabe? De acordar e ir no mercado da minha cidade comer uma tapioca com coco. São coisinhas que você, nossa, eu nem sabia que eu gostava tanto disso, né? Coisas que você só vai ter na sua cidade. Que você tem saudade da comida daquele restaurante X. Por mais que eu faça em casa com todos os ingredientes, não vai ser igual, né? Sim. E, a gente tá sempre com saudade, Sônia, não tem como. É isso, assim. E agora, a minha vida é viver com saudade mais ainda. Por quê? Eu tenho amigos incríveis aqui no Brasil e tenho amigas agora incríveis em Portugal. Então eu vejo os stories das minhas amigas a jantar, na praia, em Avencas, que eu amo a praia de Avencas. Ai, que saudade! É isso, assim. Depois que você sai, né, de casa, você tá sempre com saudade. Ok, muito bem. Olha, estamos quase a terminar. Ficava aqui a conversar mais tempo contigo, mas temos que terminar. Olha, Sim, obrigada. Muito boa sorte para as obrigada, tuas Sônia. viagens, para a tua vida nómada. Hoje estás Aham, em São obrigada. Paulo, daqui a um mês, quem sabe, não é? Onde estarás pelo mundo. E Exato. boa sorte com os teus projetos. E, Obrigada, e, Sônia. e onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? Qual é que é o teu Instagram? Então, o meu Instagram atualmente é @ludeboa no mundo. Antes eu era conhecida como de Boa em Lisboa, né? Porque eu criei essa conta assim que eu cheguei em Portugal, e aí eu tava nos lugares e era tu é a de boa em Lisboa, né? E eu, gente, eu achava muito engraçado. E aí eu comecei a viajar mais, eu falei, vou mudar o nome, porque eu sou do mundo, adoro Portugal, amo Portugal, mas sou do mundo e quero colocar um nome mais abrangente. Então, Lu de Boa no Mundo, me sigam lá para mais aventuras, para curtirem as minhas dicas e aventuras. E é isso, Sônia. Tudo de bom para ti também, muita Obrigada. sorte. Obrigada. E parabéns pelo projeto, muito legal. Já ouvi alguns episódios. E eu estou sempre inspirada por pessoas como você que amam viajar e que seguem seus sonhos e que pensam fora da caixa, né? E, e fazem acontecer, né? Porque muita gente fica só no plano das ideias. É E eu verdade. adoro, eu adoro pessoas como você que colocam as ideias em prática e se jogam e fazem mesmo a roda girar. Eu acho isso incrível. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu volto na próxima semana com mais um convidado e mais um tema. Até lá, boas viagens e vão seguir a Luciana no Instagram porque vale a pena. Partilhem este vídeo com os amigos, deixem um like e comentem. E até à próxima semana. Obrigada, Luciana. Um beijinho. Beijinho, tchau, tchau, gente. Tchau.